Oi, gente, sou Vanessa Silveira e hoje com a gente a doutora Cláudia Veneziani, advogada previdenciária. Vamos conversar um pouquinho sobre a aposentadoria. Você já pensou na sua aposentadoria? Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas tão aí conceituadas, né, tão especializadas em suas áreas, então é um prazer estar aqui. Nós que Obrigado. agradecemos. Bom, eu sou advogada atualmente, né, eu estou advogada, né, eu estou advogando, a gente nunca sabe o que a vida espera, né? Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, pós-graduada na área, pós-graduada em direito em processual civil e trabalhista. Mas a minha área de atuação principal hoje é o direito previdenciário. Em 2009, eu já comecei a fazer petições na área de direito previdenciário, né, com o Júnior Veneziani, com quem eu fui casada por 28 anos. Minha inspiração de vida, inclusive, uma pessoa que me inspirou muito. E aí já comecei nessa área do direito previdenciário. E de lá para cá, estou atuando nessa área, adoro, me encontro muito na minha profissão, né? E faço não só como um trabalho, mas como um propósito de vida mesmo. Para deixar Então, claro para o pessoal que está assistindo a gente, o direito previdenciário, ele cuida de exatamente de qual área o da direito Previdência? previdenciário, ele cuida das aposentadorias, né? Na verdade, quando você fala em direito previdenciário, são vários regimes hoje de aposentadorias, né? A gente tem regime geral, que é o INSS, que é o que a gente mais faz, e tem os regimes próprios. Então, todo mundo que trabalha, que está inserido no mercado de trabalho, ele tem uma previdência, né? Seja no regime geral ou seja no regime próprio, e vai contribuir para quê? Para ter direitos futuros, ou direitos, a gente chama no direito de direitos não programados ou de benefícios não programados, que são os auxílios doença, benefício por incapacidade, né? Auxílio maternidade, enfim, vários benefícios aí que são cobertos pela Previdência. Então, quando a gente fala em direito previdenciário, é todo esse leque É aí, um leque seja no grande, né? regime geral, que é o INSS, né? Que hoje é o maior réu do Brasil, ou nos regimes próprios, que são os municípios, estados e prefeitos e a União, né, que tem os seus regimes próprios. Quando você fala em regime próprio, porque assim, o INSS, ele é regime geral de previdência no nosso país. Uhum. Então, aqui, quando um estado, um município, ele não tem um regime próprio que vá estabelecer aí critérios para aposentadoria ou para benefícios daqueles servidores, né, públicos, que são os concursados, né? Aí o regime geral, que é o INSS, ele vai regulamentar. Por isso que ele chama geral, porque na falta do regime próprio dos estados, do município, a União já tem mesmo, né? Então, ele se socorre do regime geral, que é a maioria no nosso país, Na né? maioria. Só está no regime próprio, só para vocês entenderem um pouquinho, quem é servidor público. Em alguns casos, o próprio servidor público, ele está como servidor público, mas ele é aquele cargo comissionado, sabe? Ou então contratado. Então, ele vai ser regido pelo regime geral também. Entendi. E falando um pouco de previdência privada, tem algum caso que você atua dentro A dessa área? previdência privada, a gente faz, sim, algumas indicações para planejamento previdenciário, que está muito em voga hoje, né? Porque a gente teve uma mudança legislativa muito grande em 2019, que reformou todo o sistema do regime geral e do regime próprio também, e traz aí essa consciência e essa necessidade da população fazer essa previdência privada também, né? Porque o que acontece? Todos nós que estamos aí no mercado de trabalho, o que a gente pretende, né? Enquanto nós estamos produtivos, ok, você está trabalhando, mas quando você parar de trabalhar, tomara que seja o mais rápido possível, para a gente aproveitar mais, você precisa ter uma renda. Então, como que você vai fazer? O que vai te dar esse rendimento? Aí você vai se socorrer do regime geral, que você é contribuinte obrigatório, né, para quem tem remuneração, e vai fazer a privada também. A privada aí vai depender muito do que o segurado ou o cliente, quando vai nos procurar, ele quer. Você recebe muita gente que não teve previdência privada, que não paga previdência e que de última hora percebe que e agora? O Como é que que eu eu, que eu faço faço? no É, o O tempo que vai tempo livre? todo, acontecer o tempo com... todo. Ó, olha, essa é uma questão bem bacana, uma pergunta legal, porque assim, isso é uma virada de chave, é uma mudança cultural no nosso país, sabe? E é bacana, eu às vezes sinto, falo assim, poxa, né, eu sou uma pessoa privilegiada,
Porque como eu sou não precisa falar a idade aqui, né? Mas eu nasci há algum Não. tempo atrás. Necessário. Eu consegui acompanhar várias mudanças legislativas, várias mudanças no contexto social, e a gente vem de uma era que não era tão digital e está entrando na era digital agora. Então, ver tudo isso acontecendo e essa mudança toda, e o próprio contexto social em que as pessoas se colocam hoje, o mercado de trabalho hoje, como mudou muito, né? Então, é um privilégio realmente você ter esse olhar Você macro olhar para... e ver o que está acontecendo hoje no contexto social, sabe? Aliás, se eu tivesse que fazer uma outra faculdade, eu faria sociologia, porque eu Sociologia. Olha que adoro. legal. Acho sensacional. Que legal. Eu diria para você que há uns 3, 4 anos atrás, aparecia muito, até hoje eu já aparece ainda no meu escritório, mas com menos frequência. Pessoas que acham que vão se aposentar sem contribuir. Sem contribuição. E o que Aí acontece chega com lá e uma fala assim, mas pessoa que... doutor, eu tô com 60 anos, estou com 62 anos, eu não vou me aposentar? Eu falo, Não. Você nem com contribuiu? 100. Mas o que acontece com uma Nem pessoa, com por exemplo, que 100 não tem anos. condições, e aí ela não paga a previdência de jeito nenhum, e ela Não está chegando contribui. na idade Essa, da aposentadoria compulsória, se é que existe a aposentadoria essa é uma compulsória. realidade do nosso país Por idade, também, né? né? Por idade, né? Porque assim, quando você pega, a gente atua no ramo do direito que você... Aliás, a nossa população, ela é muito carente, né? A gente tem aí uma população Uma- no Brasil, infelizmente, muito carente. Então, o maior público que nós atendemos, a maior parte dos meus clientes é esse nicho mesmo. Que são as pessoas que vêm, às vezes, do rural, que nunca contribuiu para o INSS, né? Mas tem aí o direito da aposentadoria rural. Aposentadoria rural, né? Mas tem algumas peculiaridades que as pessoas às vezes desconhecem, né? Aparece muita gente que, de repente, trabalhou muito na informalidade e aí trabalhou de doméstica, prestou serviço, faxineiras, enfim, N coisas. Trabalharam na informalidade e acreditavam, realmente acreditavam, que iriam se aposentar por idade. Aí essas pessoas elas vão se socorrer de benefício assistencial, né? Porque o sistema ele tem aí uma previsão de um benefício assistencial ao idoso, que é aos 65 anos de idade. Mas tem que comprovar renda, tem que ter um cadastro para comprovar miserabilidade. Então é assim, é triste às vezes, né? Você vê uma pessoa que trabalhou a vida toda, que não pensou na sua, não foi Às vezes prevenir. falta de informação, né? Exatamente, Paty. Falta de informação. Falta e de acaba que informação, não... falta de informação. Tem algumas leis que surgiram de 2015 para cá, que vieram de 2013, né? Vou falar de 2010 para ficar número redondo, que vieram pensando um pouco mais no empregado doméstico e no empregador doméstico para facilitar a forma de contribuição. Então, aí hoje a empregada doméstica ela tem um fundo de garantia já, ela tem algumas garantias que ela não tinha. O empregador passou a ter essa obrigatoriedade de pagar, mas com uma certa facilidade. Porque não pagava antes? Porque realmente, às vezes, você tem lá empregada na sua casa, mas você já, né? É uma luta para você trabalhar, manter casa, filho. Existe aí uma realidade que precisa ser vista, né? Dentro desse contexto também, o MEI facilitou bastante, MEI, né? ia chegar lá no MEI. Aí veio a legislação aí de 2015 que trouxe o MEI, né? Aí depois nós temos aí também o microempreendedor, o ME, né? Que também tem alíquotas reduzidas. E faz com que essa galera mais jovem que está no mercado de trabalho, e os que não são tão jovens assim, mas que estão se recolocando no mercado de trabalho, até por uma realidade aí de desindustrialização no nosso país, né? Está indo para a informalidade. Então, hoje você tem muita gente aí prestando serviço. E aí tem mais... Aí, gente, olha, é maior ainda a necessidade de planejar. Porque senão, como que vai fazer? Não tem fundo de garantia, não dá para contar com o fundo, né? Quando eu falo dessa mudança do contexto social e tudo que vem vindo, vamos olhar para essa sociedade que hoje está aí, constituída, dessa desindustrialização, pessoal na informalidade, muita gente trabalhando como PJ, né? A pejotização, né? Para fazer isso corretamente, organizar aí seu patrimônio, planejar o seu futuro. Por quê? Porque ninguém quer ser miserável, né, gente? Acho que todo mundo tem essa coisa de olhar para si num determinado momento na vida e falar assim, opa, eu sou senhor do meu destino e eu vou construir a minha história. Mas vou os fazer jovens diferente. hoje não estão mais conscientes? O que você acha? Então, eu acho que ainda não. Não. Acho que ainda tem muito trabalho aí para fazer para conscientizar Eu também essa acho. galera aí. A nossa geração,
a geração ali, você fala 70, 80, ela veio nessa pegada muito de construir, né? É. O próprio Estado, ele veio nessa pegada muito de construir escolas, construir, estruturar, né? Tava naquele processo de estruturação. Se você olhar o conceito familiar, ele é mais estruturado, de conceitos robustos, de famílias mais estruturadas Sim. mesmo, né? De Sim, o olhar para conceito essa família, o conceito tradicional, família, né? conceito Tradicional, tradicional. é. Eu defendo super, eu acho que tudo que você constrói dentro dentro de um contexto de familiar mesmo, seja ele qual for o conceito de família, né? Mas isso de agregar, de fazer conjunto, de construir junto, ele funciona. E na nossa época, o que acontece? A gente passava por situações e a gente, com a base, a gente consegue passar por isso, né? Pelos obstáculos. Exato. Hoje as crianças não conseguem. Sem Você vê citar a que... idade aqui, né, gente? Não, a sem gente idade, passou mas por assim, muita frustração muita, quando é criança. muita, Então a sim. gente ouviu muito não. Né? Muito. A Então, gente assim, mesmo não nas pode, nossas mas por que não pode? histórias, Porque não pode, não interessa, eu tô falando É. pra você que não pode. Então, ali, querendo ou não, você vai aprendendo a lidar com sentimentos ruins, Sim, né? sim. Então, você vai trabalhando ali. E é a fase de você, que eu acredito que seja, de você construir realmente ali o seu caráter, o seu valor e saber que nem tudo que eu posso, que eu quero, eu posso. Então, que tem um limite É, ali. sim. A hora que essa gente. juventude, Se pessoal, conscientizar, se eles se né? conscientizar do poder Do que eles poder têm que na eles mão hoje, do tamanho do potencial, é só realizar, é só fazer. Chama para junto, chama para si mesmo e vai realizar. Tá tudo construído, né? É. Já tem todo um processo construído, aí é só desenvolver. E o que eu vejo? Eu acho que realmente no futuro vão ter profissões que a gente sequer imagina, Sim. né? Sim. Sequer imagina. E quem que vai preparar tudo isso? Eu tenho uma esperança muito grande, eu acredito que a gente tem que estar falando mesmo nesse despertar, ó, tem que ter isso, tem que aprender a falar não para as coisas erradas, tem que olhar para você, tem que se cuidar, tem que ser previdente, É. né? Tem que cuidar, tem que trazer. O que a gente não pode fazer é ficar quieto vendo as coisas irem tudo pro ralo, sabe? Quando eu falo de planejamento e eu tento trazer a consciência dos meus clientes para o planejamento, eu não quero trazer só o planejamento previdenciário. Eu quero trazer para ele o planejamento de vida. De vida. Eu justamente. quero trazer para ele esse empoderamento de falar assim, olha, agora que eu não estou mais no mercado de trabalho, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu quero de verdade, eu não quero ser idolatrada, não. Eu quero servir de inspiração para aquela menininha lá, para aquele menininho lá. E quem te inspira hoje? Quem Sabe? você se inspira? Ai, tem um monte de gente que me inspira, Uns assim, três aí pra- você me inspira Ah, em obrigado. muitas coisas, Obrigado. né? Tem várias pessoas que você olha e te inspiram em muitas coisas, de serem... Sim. Eu conheci uma pessoa recentemente agora ficou ótimo, né? Porque foi muito recente. Pleonasmo. Eu conheci uma pessoa muito bacana que ele foi garçom muito tempo e teve uma história super bacana, resiliente, de luta, de que tem uma história bacana que vence, sabe? Que hoje ele tem uma fábrica de pães, ele tem uma rede de pequenas padarias, sabe? Cara, Quem acreditou nele? ele era garçom há 15 anos atrás, sabe? E olha o quanto cresceu, Quem acreditou né? nele? Quem acreditou nele? Ele acreditou acreditou nele. nele. Ele acreditou nele. E sabe o que eu acho mais bacana quando você olha nessas pessoas assim? Eu olho para ele, hoje eu olho para ele me inspira, porque eu falo assim, poxa, que legal, ele é empreendedor, ele faz as coisas, ele tá olhando para o outro, ele pensa nos funcionários dele, ele gera emprego, é inspirador, ele cuida das pessoas, ele continua servindo, ele continua sendo um garçom da vida, entendeu? Ele continua servindo as pessoas. Olha para você enquanto indivíduo, cuida de você, mas olha para o seu entorno também, o que está acontecendo, né? Não seja essa pessoa que quer melhorar só por egoísmo, mas que você quer melhorar porque a gente vive numa coletividade e se a sociedade estiver ruim, se o entorno estiver ruim, você pode estar ganhando dinheiro, você pode estar... Não vai dar ruim. Vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Você gostou desse papo? Tem mais, assista aqui, ó, no nosso YouTube. Tá inteirinho lá pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.